Está na Bola TV, onde a partir de agora vamos falar de saúde e de desporto. Está com saúde em jogo. Sabia que um dente com infecção pode diminuir o rendimento desportivo até 22%? A medicina desportiva dentária é uma área em desenvolvimento na medicina dentária e é o tema do Saúde em Jogo de hoje. A medicina dentária desportiva ocupa-se essencialmente da prevenção, diagnóstico e tratamento das lesões orofaciais associadas ao desporto e oferece aos atletas, profissionais ou não, conhecimentos diferenciados com o propósito de melhorar os seus rendimentos através da manutenção da saúde oral, prevenindo e tratando possíveis lesões decorrentes das atividades desportivas. Uma saúde oral deficitária pode limitar as capacidades físicas do atleta em treinar e competir ao seu melhor nível. Abscessos dentários, sangramento das gengivas ou fratura de dentes e maxilares são alguns exemplos. No caso de traumatismos dentários, estes são o tipo mais comum de trauma orofacial subsequente à prática desportiva, com elevada taxa de incidência em desportos de contacto, praticado por pessoas cada vez mais novas. Muitos destes casos devem ser prevenidos com protetores bucais adequados a cada atleta. O grande objetivo da medicina dentária desportiva é garantir uma excelente saúde oral ao desportista, fazendo o diagnóstico precoce de fatores prejudiciais e administrando o respectivo tratamento. O que é a medicina dentária desportiva e que vantagens pode oferecer a atletas e desportistas é o que hoje vamos discutir no Saúde em Jogo. O meu convidado é João Caramês, diretor clínico do Instituto de Implantologia, a quem eu dou desde já as boas-vindas. Sr. Professor, muito obrigada por estar hoje aqui comigo. Muito obrigado, Marina. É uma honra estar aqui presente. A primeira questão é a básica, quer dizer, ouvimos falar em medicina dentária desportiva, mas se calhar a maioria das pessoas não sabe muito bem o que é a medicina dentária desportiva. Pensamos, para que é que serve? Para atletas profissionais só? É uma coisa muito restrita à área do desporto ou não? Ou é mais abrangente? Explique-nos tudo. A medicina dentária desportiva é uma área fantástica que durante muitos anos esteve esquecida e em Portugal hoje começa a haver uma grande ênfase neste tema. Porque faz falta, não é? Faz muita falta. Claro. É evidente que a medicina dentária desportiva aplica-se não só aos atletas de alta competição, mas a toda a gente que faz desporto. Claro. E a todas as idades, desde as crianças que começam no recreio, na sua atividade desportiva, até nas brincadeiras, não é? digamos Escola assim, e tudo isso. os patins, a jogar ao futebol, Skate. o basquete, etc. Até os mais velhinhos que, no fundo, acabam por estar sujeitos ao trauma no desporto. Tem a ver com trauma. É isso que, se nós quiséssemos definir eu a medicina diria que a dentária medicina desportiva... dentária desportiva é dedicada à prevenção, ao tratamento de lesões que possam surgir durante as atividades desportivas, mas não só. Também para o aumento do rendimento e da performance do desportista, já que hoje em dia a medicina dentária desportiva abrange uma área mais abrangente, em que, no fundo, a postura, a saúde oral, o rendimento no desporto estão de facto, muito, muito interligados. Professor, eu abri o programa dizendo que um dente com infecção pode diminuir o rendimento desportivo até 22%. Não fazia a mínima ideia. Recebi nas coisas que o professor me enviou, estava lá esta indicação. Porquê? É verdade, há estudos e comprovam que, de facto, um desportista, por exemplo, uma infecção a nível oral, seja ela de dentes, seja ela de gengivas, a verdade é que um foco de infecção pode prejudicar o rendimento desportivo. Não só pelo mal-estar que causa, porque, de facto, a célebre dor de dentes não é, compromete a concentração e a estabilidade do desportista, mas também pelos problemas também sistémicos que poderão causar, não só a nível local, como a nível geral, até da recuperação, a fadiga muscular, pode atingir. Uma infecção pode atingir outros órgãos, como o coração, rins, etc. Portanto, infecções no nosso organismo, infecção focal, não é desejável, pode prejudicar
e no desporto, como é óbvio, pode prejudicar bastante. Portanto, os atletas têm de estar alerta para estas fundamental o circunstâncias. desportista ter a noção de que boca sã em corpo são. É isso. É fundamental a preocupação com a sua saúde oral, Sim. porque só tendo uma saúde oral de qualidade se poderá esse atleta ter um desempenho com rendimento também adequado. Oh, professor, diga-me uma coisa, certamente que os grandes clubes, e em modalidades específicas, sei lá, estou-me a lembrar do futebol, os clubes da primeira divisão, certamente que têm, de facto, os seus atletas, a nível de medicina dentária e desportiva, super vigiados. Isso não acontece noutros locais, não é? Noutros clubes mais pequenos, e se calhar aí é que está o grande problema, e aí é que têm de ser alertados para essa situação, não é? É verdade. Começou mais nos grandes clubes, a preocupação com a saúde oral dos seus desportistas, mas hoje em dia começa a haver uma preocupação mais generalizada. Não há dúvida que os grandes clubes têm médicos, dentistas que, no fundo, acabam por dar um apoio extremamente importante aos seus desportistas, atletas, no sentido, e não há muito tempo, mediatizou-se um caso de um jogador de futebol que o seu contrato ficou retido devido à má condição oral. Claro. E hoje em dia, de facto, os grandes clubes têm essa preocupação. Claro. Felizmente, começa a ser uma preocupação mais generalizada. Eu penso que não só os grandes clubes, como todos eles deveriam ter essa preocupação, como não só nos atletas de alta competição. Pois. Eu penso que deveria ser um problema de uma escola, de qualquer centro desportivo, deveria ter esta preocupação. Claro. Não só treinadores, mas professores que, no fundo, se devem preocupar que os seus alunos, e estou a falar nas escolas, deveriam ter essa preocupação em que haja um exercício do desporto seguro. E nós vemos muitas crianças a iniciarem a prática desportiva muito cedo, não é? No futebol, principalmente, vi-se isso cada vez mais, os miúdos estão lá, estão presentes, os pais e as mães também fazem questão disso. Portanto, seria aí um bom foco para iniciar esta prevenção, não era, professor? Há estudos que mostram, por exemplo, nos Estados Unidos, a Academia Americana de Medicina Desportiva, no fundo tem estudos que mostram que perdem-se 5 milhões de dentes por atividade desportiva por ano nos Estados Unidos. É muito milhão de dentes. 60% é, de facto, o risco acrescido de não usar um protetor bucal. Não há dúvida que o protetor bucal é fundamental e os cuidados com a prevenção são fundamentais para uma prática de desporto segura nas escolas, e sobretudo tratando-se de crianças. Professor, vamos deixar toda a complexidade dos protetores bucais, porque deve haver muita confusão nas cabeças dos portugueses a esse nível, para a nossa segunda parte. Agora vamos fazer uma pausa, vamos sair do estúdio, vamos falar da alimentação. A alimentação e os cuidados a ter com o que comemos é uma preocupação constante das nossas vidas. Miguel Godinho é nutricionista da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua e ajuda-nos todas as semanas a pensar melhor na nossa alimentação, porque, diz ele, somos o que comemos. Olá! Sempre que sofremos um processo de perca de peso, sobretudo se o número de quilos for elevado, existem algumas alterações físicas consideráveis. Algumas delas são nossas conhecidas, outras nem por isso. Bem conhecidas são as alterações físicas mais visíveis. Sempre que perdemos um grande volume de peso, perdemos também um grande volume corporal. Isso aumenta não só a nossa saúde, como também a nossa autoconfiança. A par destas alterações bastante conhecidas, existem também algumas que não são muito descritas sequer pela ciência que passo a destacar, sendo uma delas a alteração da visão. Alguns estudos comprovam que sempre que uma pessoa passa por um processo intenso de perca de peso, existe uma melhoria significativa na visão. Outra das alterações que muitas pessoas experienciam, mas nem todas conhecem, são as alterações de paladar. Sempre que alguém sofre um processo de perca de peso, muitas vezes cria alguma aversão a um tipo de alimentos que, anteriormente, fazia parte da sua rotina diária. Boa parte destes exemplos são alimentos altamente gordurosos, como por exemplo pão com manteiga ou até mesmo o croissant. Existe também uma outra alteração fisiológica importante para a sua saúde. Estará menos suscetível a desenvolver algum tipo de cancro. Alguns estudos mostram que pessoas que atravessaram um processo de perca de peso tiveram menos incidência de cancro.
A evidência científica mostra que também o seu cérebro irá ganhar com este processo. Ao perder alguns quilos, certamente que a sua capacidade de memória irá aumentar. As recordações recentes e antigas serão mais viáveis. Por último, uma alteração não muito descrita, mas mais visível por toda a gente que atravessa um processo de perca de peso é, sem dúvida, o aumento da sua energia. Todos os dias terá maior energia para as suas atividades do dia-a-dia. Subir umas escadas não será tão penoso. E mesmo praticar atividade física será certamente uma atividade de muito maior prazer. Importante ressalvar que sempre que pretende perder peso, deve fazê-lo com o aconselhamento de um profissional. Um nutricionista será a melhor pessoa para o aconselhar a perder peso, sabendo como o vai fazer, em quanto tempo o vai fazer e como é que pode manter esse peso. Até para a semana. Miguel Godinho, nutricionista do Saúde em Jogo, que está connosco todas as semanas. Voltamos ao estúdio com o professor João Caramês, falamos de medicina dentária desportiva. Professor, deixámos esta parte toda dos bucais para a segunda parte. O que é um protetor bucal? Primeiro, eu penso que a maioria das pessoas saberá, mas mesmo assim haverá alguns distraídos que... Protetor bucal para fazer desporto, o que é isto? O que é que se passa concretamente e o que é? O protetor bucal é uma goteira, digamos, é um aparelho que se utiliza para proteger os nossos dentes e os tecidos, as nossas gengivas, os nossos tecidos moles, que no fundo protege a nossa condição oral durante a prática desportiva, já que a prática desportiva pode provocar impactos. E o protetor bucal, no fundo, destina-se a proteger essencialmente os nossos dentes e maxilares desse impacto, dissipando as forças desse impacto e protegendo não só dentes, gengiva, maxilares, articulação temporomandibular, inclusive de lesões neurológicas que podem surgir de impactos na prática desportiva. Há um desporto em que penso que toda a gente terá visto já um protetor bucal, que é no boxe. É obrigatório aí, deve ser obrigatório, penso eu, não sei, quer dizer, mas o impacto aí é de tal forma grande que obrigatoriamente terá de ser obrigatório. Eu penso que sim, aliás, deveria ser obrigatório em grande parte das modalidades desportivas e não apenas nos desportos que no fundo implicam contacto, direto. Não há dúvida que no boxe é obrigatório, mas, por exemplo, no rugby é também extremamente importante. Aliás, o Instituto de Implantologia, pela promoção oral, tem, de facto, desenvolveu um protocolo com a Associação Portuguesa de Rugby, no sentido de promover a saúde oral, prevenindo e melhorando o rendimento do desportista, já que é também um desporto extremamente importante em que o protetor bucal deveria ser sempre utilizado por obrigação. No entanto, há outras atividades desportivas que também deveriam utilizar protetor bucal. Por exemplo, o futebol. Mas não deve ser obrigatório, pois não? No entanto, muitos desportistas usam protetor bucal por vários motivos. Não só por prevenção do trauma, portanto, por uma preocupação em prevenir o impacto e portanto, o trauma oral, mas também para melhorar o seu rendimento, já que estudos existem que um protetor bucal individualizado e bem elaborado pode melhorar não só a parte preventiva, mas também a parte de eficácia no seu rendimento devido a uma melhor respiração. A respiração é muito importante, não é? Exatamente. Assim como a postura também é muito importante, ou seja, a correção postural também é extremamente importante e há uma relação muito importante entre o sistema estomatognático, portanto, a forma como nós fechamos, digamos, os nossos maxilares, isto falando de uma forma que toda a gente entenda. De uma forma simples, e o síndrome postural e o rendimento postural, a fadiga muscular, também, tudo isto está muito relacionado. Por exemplo, se nós estivermos cansados durante a prática desportiva e respirarmos pela boca, temos menos rendimento, é isso que me está a dizer, de uma forma geral. Exatamente. Portanto, se usarmos o aparelho, o protetor bucal, isso já não vai acontecer porque a tendência é para fechar a boca, será isso, não é? Exatamente, a respiração é extremamente importante, há pessoas que têm uma respiração bucal em vez de nasal,
Com isso, diminui em cerca de 20%, em estudos, cerca de 21%, diminui o rendimento. E, portanto, é extremamente importante essa correção. Essa correção pode ser feita ou através de um aparelho, como um protetor bucal ou outro tipo de aparelhos, ou através de tratamento ortodôntico, quando há uma incorreção do alinhamento dentário. E, portanto, é fundamental que os desportistas tenham isso em atenção, porque podem melhorar a sua performance, melhorando a forma como respiram. Ainda bem que me falou nos aparelhos. Principalmente nas escolas, muitos miúdos usam aparelhos, e não só miúdos, mas mesmo adultos. A proteção bucal e o aparelho são incompatíveis, professor, ou nem por isso? São compatíveis muito desejável, porque uma criança que usa aparelho ortodôntico, e estamos a falar de um aparelho ortodôntico fixo, com brackets, que são elementos metálicos que são colados à superfície dos dentes, geralmente na superfície exterior dos dentes, já que há aparelhos também linguais e, portanto, na parte interna, mas estes da parte externa, quando há uma caída, um trauma no desporto, é evidente que a laceração dos tecidos moles é de feito um efeito muito indesejável. E, portanto, o uso de um aparelho bucal é fundamental para proteger os tecidos moles, além de proteger os dentes e as articulações e os maxilares de potenciais fraturas, não só dentárias, mas também dos maxilares. Isso é extremamente importante e desejável. O professor falou há pouco, deu uma ideia de que falou que era possível individualizar os protetores bucais. O que é que isso significa? É possível fazer um aparelho bucal à medida de cada pessoa, é isso? Exatamente. Existem vários tipos de protetores bucais. Existem os protetores bucais pré-fabricados, que se compram numa farmácia ou no supermercado. São, digamos, na escala dos protetores bucais, os menos eficientes. Ou seja, são protetores bucais que não estão adaptados individualmente à boca do paciente e, portanto, são aqueles que, por um lado, dissipam pior as forças de impacto, por outro lado, prejudicam um pouco a fonética, a dicção e portanto, prejudicam também a respiração. Há outros um pouco melhores, que são aqueles que são que é o ferve e morde, o bite and boil and bite, que são protetores que são moldáveis, são aquecidos e são colocados na boca e eles, digamos, que se adaptam à arcada dentária. É um intermédio, não são tão eficazes como os individualizados, mas de facto, são melhores do que aqueles pré-fabricados sem adaptação. É preferível ir ao dentista e o dentista preparar, exatamente, e caímos no ideal, que são os individualizados, são protetores bucais que terão que ser feitos pelo médico dentista, portanto o médico dentista pode dar um grande auxílio ao desportista, no sentido de elaborar um aparelho que é individualizado. São aparelhos que estão perfeitamente adaptados aos dentes, à arcada dentária. Portanto, são os aparelhos que dissipam melhor as forças de impacto num trauma. E, por outro lado, são aparelhos que estão tão bem adaptados à arcada dentária que não prejudicam nem a fonética, a dicção, nem a respiração. É uma mais-valia, no fundo. E, no fundo, são aparelhos que não caem, estão bem ajustados à arcada dentária e, portanto, são os aparelhos que são aconselháveis de ser feitos. Já voltamos, professor. Ter uma vida ativa é, de facto, uma pretensão de todos. A atividade física pode ajudar e muito a ganhar energia para enfrentar o dia-a-dia e ter mais saúde. O Hugo Muniz explica-nos como. Olá, Marina. Mais uma crónica. Desta vez vou falar sobre o processo de treino, sobre a prescrição de treino, sobre a tomada de que exercícios eu vou prescrever. Nunca é demais esquecer que o exercício não é uma decisão aleatória. É, sim, um exercício agressivo para o corpo, que, por sua vez, o corpo tende a responder e tende a criar adaptações ou não. Quer isto dizer que, quando eu tomo uma decisão na prescrição de um treino, eu tenho que sempre analisar o risco-benefício, para que nunca o risco seja maior do que o benefício. Por isso, a tomada de decisão e a tomada da consciencialização de todo o processo de treino não vai somente em repetições e em séries
e em volume de treino. Não, a decisão pela qual nós decidimos fazer o exercício tem mais a ver do que aspectos funcionais e articulares, aspectos mecânicos do indivíduo, limitações físicas. Todas estas tomadas de decisões têm de estar em conta na tomada e na decisão do exercício que eu vou prescrever. Por isso, lembrem-se, a prescrição de exercício não é aleatória, uma vez mais refiro, porque o exercício pode não servir para o vosso companheiro de treino. Por isso, acima de tudo, quanto mais individualizado for, quanto mais avaliativo e mais prescritivo for o exercício, melhor. Ao ver um exercício numa revista, não quer dizer que esse exercício seja o mais indicado para mim. Por isso, cuidado, cada vez mais temos lesões no treino, porque a prática está a aumentar, a prática da atividade física está a crescer e nós não podemos tomar decisões aleatórias. Existem espaços próprios para que consigamos, de uma forma unida, vencer este autodidatismo ao exercício físico. Por isso, prescrevam exercícios, mas sempre aconselhados por um profissional do exercício. Por isso, juntos somos mais fortes. Até para a semana. O PT Hugo Muniz, que está no Saúde em Jogo, também todas as semanas com conceitos científicos sobre a prática do exercício físico. Professor, estamos no final do nosso programa. Quero-lhe agradecer muito, porque acho que foi muito interessante falarmos de medicina dentária desportiva, algo de novo que está a ter algum impacto em Portugal, está a crescer em Portugal. Esqueci-me de lhe perguntar. Está a crescer muito. Está? Penso que é uma preocupação generalizada e não devemos pensar só nos atletas de alta competição, mas em toda a gente que, amadores e toda a gente que no fundo pratica desporto. Claro. Uma preocupação especial com as nossas crianças, porque a prevenção é fundamental nas nossas crianças, mas em toda a gente que pratica desporto e sobretudo desportos de contacto, aí de facto eu penso que deveria ser obrigatório o uso do protetor bucal. Muito obrigada, professor. Foi um prazer tê-lo aqui connosco no Saúde em Jogo. Voltaremos uma outra vez, com certeza. Eu também me despeço de si. Obrigada pela sua preferência. Volto para a semana, porque já sabe que é a sua saúde que está em jogo. Deixo ainda com a rúbrica de suplementos alimentares. Até para a semana. Em primeiro lugar é porque as pessoas idosas não bebem água. A parte intestinal não funciona muito bem, essencialmente porque eles não bebem água. É muito difícil nós termos, mesmo nos lares, idosos que bebem água com facilidade. As fibras são um alimento reduzido também nessa idade e também porque têm uma motilidade já mais reduzida da parte intestinal. Como tal, há necessidade de lhes dar um suplemento para fortalecer as fibras e poder dar mobilidade ao intestino para poder moldar as fezes e poderem, nesse caso, ter uma função normal. A minha experiência é de que todos os probióticos que utilizamos ajudam na formação da digestão, e, portanto, ajudam na digestão e na formação das moléculas que depois podem ajudar na moldagem das fezes e, portanto, são um suplemento muito bom para este tipo de doentes. Penso que sim, até porque nós sabemos que o fígado é um dos nossos filtros do organismo e, portanto, todas as pessoas que estão polimedicadas ou pessoas que têm intoxicações ou alimentares ou de outro tipo, ou medicamentosas ou até alcoólicas e assim, nós sabemos que ao passar pelo fígado, o fígado vai ficar super concentrado com estes tóxicos e, portanto, há necessidade depois de lhes dar um suplemento para aliviar esta intoxicação.